E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana, eu sou host do podcast. E aqui você irá encontrar histórias reais de sucesso, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e propósito. Se você gosta de assuntos como esse, já se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação e fica ligado porque vem muita coisa boa por aí. E o tema de hoje é como construir uma carreira internacional e ganhar em moeda forte. Então, se você tem interesse em conquistar uma oportunidade fora do país, seja de forma remota ou presencial, fica até o final que eu tenho certeza que essa conversa vai te ajudar muito. E hoje, para falarmos desse tema, eu trouxe aqui hoje uma convidada muito especial, especialista em carreira internacional, já ajudou centenas de pessoas a conquistarem oportunidades internacionais em mais de 15 países, gente. Uma salva de palmas, Malu Ozovski! Bem-vinda, Malu! Muito obrigada, Gi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu lembro o dia que você teve o sonho de fazer esse podcast, então ver tudo isso aí acontecendo aí, estou muito orgulhosa de ti. É uma honra poder te receber. E antes da gente entrar no tema, eu queria falar que nós temos novidades por aqui. Temos o nosso parceiro patrocinador Mindful Crumble, que é uma empresa portuguesa que se preocupa muito com o meio ambiente, doando 1% para o planeta e que não utiliza ingredientes artificiais. Então, são suplementos completamente naturais, porque ser fit não é ser saudável, né, gente? Vale lembrar. Pode comprar no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem cupom de desconto AURA10 para você ter 10% de desconto, então não perca essa oportunidade, entra no site, vê todos os produtos que tem por lá e já faça a sua compra. E agora, Malu, antes da gente começar a falar sobre carreira internacional de fato, para quem chegou aqui de paraquedas e ainda não conhece a Malu, quem é Malu Ozovski? Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu Ozovski, eu gosto de falar que apesar desse nome chique, não tenho passaporte europeu. Moro na Europa há mais de 7 anos e há 5 anos aí mentoro brasileiros a conquistarem uma oportunidade internacional, seja com visto de trabalho ou remotamente, ou seja, oportunidades para quem quer vir para a Europa com visto, nas mais variadas áreas que você pode imaginar, ou para quem quer ficar no Brasil, ou quer trabalhar nômade, quer trabalhar da Tailândia, da Ásia, mas quer estar ganhando em dólar ou euro, né, para fazer isso de forma confortável, eu também posso ajudar você. E hoje aí temos mais de 2.000 alunos e aprovados aí em mais de 15 países, nas mais variadas áreas, como eu comentei. E como é que começou esse trajeto para a carreira internacional, para se tornar essa especialista que tu é hoje em carreira internacional? Porque não foi sempre assim, né? Houve ali uma transição de carreira, houve o teu primeiro momento fora do Brasil, então conta um pouco pra gente como é que foi chegar até aqui hoje. Como que começou? Eu acho que o que me levou a buscar essa carreira internacional foi realmente buscar por mais segurança. Então, eu trabalhava já numa empresa no Brasil e quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, muitas das pessoas que trabalhavam comigo, elas já tinham morado fora, na Alemanha e tudo mais, mas é aquele negócio, né? A empresa vai expatriar você depois que você está 5, 10 anos na empresa. E eu não queria esperar todo esse período, né? Eu já estava 7 anos na empresa e, em paralelo, eu gosto de falar, né? Já começa o podcast pesado, né? Fui assaltada 5 vezes ali dentro da minha casa, 3 vezes eu estava na casa. E eu falei, eu não quero mais viver isso, eu quero viver realmente uma vida com mais liberdade. Então, foi quando eu comecei a buscar essa carreira internacional. Só que acontece, né? Minha formação é em engenharia de produção, eu trabalhava com mecânica no Brasil. E aí eu comecei a aplicar para vagas internacionais na minha área e nada. Não. Daí eu falei, cara, tá muito difícil conseguir algo na minha área. E aí eu falei, e se eu tentasse algo no financeiro? Né? Que eu via que tinha muita vaga. Eu falei, o não eu já tenho, vou tentar uma vaga no financeiro. Aí eu apliquei para essa vaga, consegui. E eu comecei um canal no YouTube, um Instagram, e eu basicamente postava a minha vida. Muita gente vinha me perguntar, né? Mas como assim? Tu não era a melhor aluna da faculdade, não é uma pessoa brilhante, conseguiu uma oportunidade. Como é que é esse negócio aí? Que currículo que você usou? Que LinkedIn que você fez? Então, eu comecei produzindo conteúdo gratuito. E aí, eu comecei a mentorar pessoas gratuitamente no Instagram mesmo, ali no DM. E as pessoas começaram a ser aprovadas. E aí o volume foi aumentando, daí eu comecei a cobrar R$50, depois R$100, depois R$300. Daí lancei o primeiro curso na época, numa outra empresa que eu tinha. E isso acabou se tornando um negócio. E nisso tu estava na Hungria já? Estava na Hungria. Eu fui aprovada por uma vaga na Hungria, numa multinacional, numa vaga de estágio. Aí eu seria efetivada nessa empresa, apliquei para uma empresa finlandesa. Fui aprovada na empresa finlandesa.
Então, eu acho que isso veio muito do que eu vivi. Comecei ajudando pessoas gratuitamente e depois isso se tornou uma mentoria, né? Eu vi que, se eu estou ajudando as pessoas aqui gratuitamente, elas já estão conseguindo, quem sabe eu posso fazer disso numa carreira, porque eu encontrava muito mais propósito em ver vidas sendo transformadas, as pessoas ganhando mais dinheiro, ter mais liberdade, mudar, viajar, do que trabalhar no financeiro, que também era incrível, eu estava tendo muitas promoções, um excelente salário, mas realmente chegou um momento que eu tive que escolher, né? Ou eu vou ficar aqui no corporativo, que eu já estava perto da minha próxima promoção, ou eu iria focar na minha empresa de carreira, e aí eu decidi pedir demissão da multinacional que eu trabalhava e realmente seguir aí ajudando as pessoas. E desde então, desde 2021, que foi quando o fato de começaram as primeiras turmas, eu me dedico aí em estudar esse mercado e mentorar pessoas. Foi pós-pandemia ali, né? E aí, conta um pouco mais pra gente que tu já morou em tantos lugares, né? E tudo isso que tu fez nesses últimos anos todos, sem ter passaporte vermelho, né, gente? Acho que é bem interessante, porque às vezes as pessoas se limitam, acham que não é possível estar aqui fora, não é possível ter uma oportunidade internacional, porque não tem um passaporte europeu. Então, conta pra gente como é que foi, assim, antes da gente entrar mais no tema, como que foi esse teu trajeto? Que primeiro de tudo foi ali, né, a Hungria, e aí depois disso tu foi pra outros lugares. Conta um pouco mais pra gente. Isso é bem legal, porque as pessoas acham que uma oportunidade internacional é só para quem tem passaporte europeu, ou para quem tem rios de dinheiro, ou tem o tio que indica, né? Eu gosto de falar, eu não tinha passaporte europeu, eu não venho de família rica, eu não era a melhor aluno da faculdade, eu não passei na federal e eu não conhecia absolutamente ninguém na Europa. Então, eu gosto de reforçar isso para mostrar que sim, é possível para qualquer pessoa, seja para uma vaga presencial ou até mesmo para uma vaga remota. A grande maioria dos meus alunos não são brilhantes, mas eles usam um método, né? Eles realmente se preparam e usam da parte técnica. Então, eu consegui um visto de estágio e depois um visto de trabalho. E aí, quando eu comecei a empreender, né, eu saí do meu visto de trabalho e eu peguei um visto de nômade na Hungria. E aí, eu morei na Hungria por mais um tempo. E depois eu fui para a Itália, estudar italiano, mas trabalhar. Então, é um visto que permite você também estudar, seja universidade, seja curso de idioma, se você compra um curso intensivo. E eu tinha a oportunidade de trabalhar lá também. Eu não trabalhei lá, porque eu já tinha a minha empresa, mas se eu quisesse trabalhar localmente também era possível. Depois, né, daí peguei novamente visto de nômade, vim para Portugal, depois fui para a Espanha, agora recentemente, e nos últimos meses, aí, o último ano, vamos dizer, né, eu tô nômade um pouco em cada país, comecei a trabalhar com as agências governamentais, então acabei mudando aí para vários países, mas qualquer pessoa que trabalhe remotamente ou até mesmo para uma empresa, que hoje as empresas trabalham muito híbrido, é super possível ter esse estilo de vida. Eu acho interessante tu falar sobre a questão da Itália, porque muitas pessoas, quando pensam na Europa, pensam em quê? Portugal, Irlanda e só, né? E não pensam que tem inúmeras outras oportunidades que a gente vai falar aqui, que é a questão da Itália, que a Malu também estava na Áustria, não é? E muita gente não imagina o quanto a Áustria está aberta para receber brasileiros e para dar oportunidade para essas pessoas. Então, como é que foi essa experiência aí com o governo austríaco e tudo que vocês fizeram nesse período que tu estava na Áustria? Eu gosto de falar que o mercado ele muda a todo tempo, né? Então, existem países que eram abertos que hoje não são mais. Por exemplo, a Hungria. A Hungria foi o país onde eu comecei, mas hoje a Hungria é um país super fechado. Então, você hoje pode estar focando num país que agora é bom. Então, por exemplo, hoje, Irlanda, Portugal, mesmo que teve as alterações de visto agora, é um país ainda muito aberto. Áustria, Alemanha, só para ter uma ideia, né? A Alemanha é do tamanho de Manaus, no Brasil, e hoje tem 3 vezes mais vagas do que o Brasil inteiro. Então, imagina essa demanda que a gente tem. E eu gosto de contextualizar. Por que isso acontece? Porque existe um problema demográfico na Europa. Se a gente pega os dados da própria União Europeia, da Eurostat, e todos os gráficos são públicos, publicados pelo próprio governo, nós temos muitas pessoas ficando velhas, né? Então a densidade demográfica de 40 a 80 anos está ficando cada vez maior, está virando uma pirâmide invertida, né? Poucas pessoas nascendo e muitas pessoas ficando velhas. Então, para que as grandes indústrias que temos aqui, especialmente na Alemanha, né? Bosch, todas essas empresas que a gente tem no Brasil, a planta delas foi criada ou é bem forte na Alemanha, então eles precisam de estrangeiros para suprir essa mão de obra. Então, a Áustria também está entrando nesse mercado agora. Era um país extremamente fechado,
mas aí a população vai ficando envelhecida e se eles não começam a abrir para vistos e oportunidades para estrangeiros, eles realmente começam a colapsar economicamente, porque eles não têm mão de obra local qualificada para suprir toda a demanda. E não só mão de obra qualificada, né? Por exemplo, na Irlanda, hoje é um país que dá visto para cuidador de idoso, porque tem muitos idosos, né? E você não necessariamente precisa ser formado em enfermagem ou algo do gênero para conseguir atuar nessa área. E vai desde engenharia, tecnologia, financeiro, atendimento ao cliente, tem muitas vagas, né? Malta é um país que contrata muito, Letônia, Lituânia. Então, tem países que no passado, na Estônia, eram países que ninguém conhecia e que hoje está cheio de brasileiros aí, porque realmente o mercado vai mudando, startups, fintechs vão se estabelecendo nesses países por benefícios fiscais, como na Irlanda, e aí vai tendo essa abertura de vistos. E muita gente, quando pensa numa oportunidade internacional, coloca muitos empecilhos aí no meio, acha que precisa de um inglês perfeito, precisa de certificados, de formações específicas. Então, conta aqui pra gente o que a gente precisa como base para conseguir uma oportunidade internacional e ganhar em dólar ou em euro. Isso é bem legal, porque muita gente me pergunta assim, eu preciso fazer um TOEFL, um IELTS, que são os testes de inglês, o Cambridge, né, que custa, sei lá, acho que no Brasil deve dar uns R$1.200 um teste desse. Então, você tem que se preparar, é um teste difícil e as pessoas acham que se ela não tiver aquilo, ela não vai conseguir uma oportunidade. E, na verdade, você precisa muito mais da questão técnica, né? Você precisa se preparar tecnicamente para essas entrevistas e você não precisa ter um inglês perfeito. Claro, a depender do que você vai fazer, sim. Por exemplo, você vai ser um enfermeiro. Poxa, se você não entender o remédio que tu vai dar para a pessoa, tu vai matar a pessoa no hospital. Então, você tem que falar o inglês muito bem e tem que saber muito bem o técnico, né? Mas a maioria dos meus alunos aprovados, eles falam, eu achava que o meu inglês era Joel Santana e, na verdade, era mais do que o suficiente. Então, eles não fazem teste de inglês nas entrevistas. O que é feito é uma entrevista, assim como a gente está conversando. Giovana, me fala um pouco sobre você, um pouco sobre a sua experiência. E se você entende, se faz entender, isso é o suficiente para a grande maioria das vagas, com exceção, obviamente, tem algumas exceções nesse meio, mas para a grande maioria corporate, né, no mundo corporativo, se você consegue se comunicar, já é suficiente, não precisa de teste de inglês, não precisa de nada daí que inventam para você só para pegar o seu dinheiro. Muito legal. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, que muita gente, quando pensa em morar fora, em ter uma oportunidade fora, internacional, vai pelo fácil. Porque em Dublin o visto é o mais fácil, vou para lá. E eu acho que uma das coisas que é mais legal dentro da tua mentoria é que tu realmente estuda o perfil individual de cada um. Tu entende o que é mais favorável ou não para cada pessoa, porque cada cenário é individual, cada história, cada formação. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, porque tem, por exemplo, engenheiro, né? O engenheiro tem lugares que tem mais oportunidade. Então, fala pra gente um pouco mais sobre oportunidades específicas, assim, aqui dentro da Europa e até, se achar interessante, falar sobre outros países. É bem variado, né? Varia bastante de acordo com a área. Eu gosto de falar assim, tudo que a gente vai fazer tem que mapear objetivo pessoal e profissional. Porque, por exemplo, você é uma pessoa que odeia frio e aí você quer construir uma vida na Irlanda. Você vai ser rico e depressivo. Então, você tem que saber realmente o que você quer, né? Você quer ter filho lá fora? Se você quer ter 5 filhos, que é a sua religião lá, sei lá, se por uma razão pessoal você quer ter 5 filhos, talvez você vai para a Alemanha, então, que existe um incentivo de mais de 200 euros por mês para cada filho que você tem no país. Então, você vai ter um apoio financeiro do governo. Vai fazer filho na Alemanha. É um excelente país, vai ter muitos benefícios sociais, assim, realmente, do país. E a Espanha abriu novos vistos também, né? Abriu o visto de procura de trabalho, assim como tinha aqui em Portugal. Não é possível ainda aplicar, porque é necessário sair uma lista dos profissionais qualificados, ou seja, não é qualquer pessoa que vai poder aplicar para esse visto. Então, eles vão fazer, como vários países já têm, a Irlanda tem, vários países, a própria Alemanha tem, então eles fazem uma lista de todos os profissionais escassos, né? Então, os critical skills que eles chamam. Então, todo mundo que está dentro daquela lista está elegível ao visto de procura de trabalho e de trabalho também. Então, não necessariamente precisa ser altamente qualificado. Às vezes, como um cuidador de idoso, um cozinheiro ou auxiliar de cozinha vai estar na lista e essa pessoa vai ser elegível para aplicar. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso. E como você falou, tem países que são mais fáceis, tipo a Irlanda.
Mas o que acontece? Você vai para a Irlanda, vai sem planejamento, e aí a sua profissão não está na lista de Critical General Skills. É muito difícil você conseguir um visto, você tenta vagas, não vai conseguir um visto, vai ficar frustrado e vai falar que não existem oportunidades para brasileiros. Mas, na verdade, se essa pessoa focasse num país, seria melhor. Exemplo, agora que você pediu uns exemplos. Se uma pessoa de engenharia civil, a Irlanda é ótima, porque a prospecção de crescimento de construção na Irlanda nos próximos 5 anos para quem é de arquitetura e engenharia civil é enorme. É um mercado para você fazer dinheiro. Agora, se você vai para um país que está em zero construção, aí você já tem um problema. Ou a pessoa de atendimento ao cliente, é muito difícil que ela consiga, neste momento que eu estou gravando esse podcast, porque isso muda anualmente, como eu falei, é muito difícil essa pessoa conseguir um visto de trabalho lá. Então, para essa pessoa, talvez ir para Malta, ir para Letônia, Lituânia, seriam países talvez mais abertos para conseguir uma oportunidade na área dela. Sim. Eu acho... Eu concordo muito com o que tu disse, porque eu vejo muitos casos de pessoas que vêm pra cá sem preparo nenhum, sem uma reserva de emergência, sem um plano, e aí, obviamente, passa sufoco aqui, e aí fala mal do país, fala mal de Portugal, fala mal da Irlanda, fala mal da Europa. Então, assim, é muito importante fazer um plano de ação, do início ao fim, ter uma reserva de emergência, para que realmente chegue aqui com tranquilidade e que consiga uma oportunidade que não seja só limpar coisas como as pessoas falam, se tu for para a Europa, só limpando privada, só trabalhando em subemprego. Não, existem inúmeras oportunidades, a questão é tu se preparar. Então, para que as pessoas que estão aqui, que estão buscando, estão assistindo esse podcast, que estão buscando uma oportunidade, quais são os erros mais comuns para quem está procurando uma vaga na carreira internacional e que acaba por prejudicar essa pessoa? A primeira você já falou. Planejamento. O meu bordão é: somos adultos e adultos planejam. Eu sempre repito isso e meus alunos odeiam. Porque um dos primeiros passos é fazer um mapeamento, né? Eu tenho um Excel, que eu sou engenheira, eu sou chata pra caramba. Então, eles precisam realmente preencher objetivos pessoais, profissionais, idioma, quanto tempo de experiência você tem. Então, não dá para embarcar num avião sem um planejamento familiar, financeiro, especialmente se você vem com família, com pets. Você tem que saber tudo. Por exemplo, a preparação de um pet para vir para a Europa é de 6 meses. Você tem que vacinar, você tem que esperar 3 meses da vacina, tem que microchipar, você tem que fazer um monte de coisa. Então, não dá para você, especialmente quem tem filhos, quem tem família, não dá para simplesmente embarcar no avião e esperar que você vai chegar aqui e ganhar 4.000 euros sem um bom currículo, um bom LinkedIn. Então, planejamento, todos esses pontos, né? E entender os melhores países para você, para o teu perfil, para a tua família, especialmente se é um casal, entender quem que é o mais forte do casal. Então, ele é de tecnologia, tem 10 anos lá como developer, e ela é professora na faculdade. O perfil dele é mais forte, porque TI é uma das áreas mais quentes e que mais contrata. Então, a gente foca no perfil dele, mas também em um país que vai ser bom para ela, que ela vai conseguir ser professora, ou enfim, se ela quiser fazer transição de carreira. Então, tem que ter esse ponto da área, da formação das pessoas, e se vai uma pessoa ou mais de uma, e a questão do idioma também. Mais uma questão também é preparar o currículo, LinkedIn, se preparar para as entrevistas. No Brasil, a gente faz tudo no jeitinho e todo mundo odeia a Gup, que é uma plataforma onde você coloca os seus currículos e nunca consegue avançar nos processos, mas na Europa é muito técnico. Por exemplo, aqui é muito comum se perguntar, ou para vagas internacionais, what's your salary expectation? Qual que é a sua expectativa salarial? E você não saber responder isso caracteriza muito o despreparo. Então, eles vão olhar para você e falar, meu Deus do céu, tipo, você chegou aqui na entrevista e você não sabe o que você quer, quanto você quer ganhar. O que tu tá fazendo aqui? Tu tá aplicando para um negócio que tu não sabe quanto você quer ganhar? Você entende que você gera uma insegurança para o recrutador? Ou, a primeira pergunta, tell me about yourself. E a pessoa fica tela azul, não sabe responder, e é a primeira pergunta que vai vir. Então, as perguntas são muito técnicas, geralmente, né, existem exceções, mas sem cunho pessoal. Então, você nunca vai falar a tua idade, se você é casado, se você tem filhos, como no Brasil se faz, você não fala isso, porque não tem nada a ver, você vai ser avaliado tecnicamente para aquele trabalho em específico. Isso também serve para trabalho remoto, para as pessoas que querem uma oportunidade numa carreira internacional, mas de forma remota, continuar no Brasil e ganhar numa moeda forte. Mesma coisa, os processos são bem técnicos e você não deve levar para a vida pessoal. Tudo é profissional, né? Até quando é feita uma pergunta situacional ou comportamental, você nunca deve trazer aí um exemplo pessoal. Sempre profissional, porque toda pergunta, por mais que pareça pessoal,
o por trás dela é sempre profissional. É para saber se você tem os valores da empresa, se você está alinhado com o time, se você quer ficar a longo prazo. Então, às vezes se pergunta, né? Como que você se vê daqui 5 anos? Ah, eu quero comprar o cachorro, eu quero casar, eu quero ter um porco, eu quero não sei o quê. Mas, na verdade, eles querem saber se, tipo, às vezes você está aplicando para uma vaga do financeiro e você fala, eu quero fazer uma faculdade de artes. De artes? Uhum. É que eu adoro artes. Daí ele já fala, nossa, nem vou contratar essa pessoa, Sim. né? Essa ela vai fazer a faculdade de artes, ela não quer construir algo a longo prazo aqui, né? Isso E é se ela muito tem caro contratar e fazer onboarding, né? E se ela tem uma ambição também, às vezes ela tá Exato. aplicando, mas ela quer crescer dentro da empresa, isso também é positivo, né? Exato. E até essa pergunta serve também para avaliar o excesso de ambição. Porque, por exemplo, existem vagas que você não tem um plano de carreira muito agressivo. Por exemplo, como vendas. Vendas é extremamente agressivo, mas a depender do tipo da função, muitas vezes vai ser difícil ter um crescimento muito grande. Então, se você fala que em 5 anos você quer ser o Big Boss, eles vão falar, não, essa pessoa está muito descolada da realidade, não vamos contratá-la. Então, serve tanto para o excesso quanto para a falta. Sim. E qual foi o maior aprendizado que tu teve dentro da carreira internacional, assim? Eu traria dos dois lados, assim, profissionalmente, especialmente na Europa. Os Estados Unidos, né, que é o país que mais contrata remotamente no Brasil. Então, geralmente, quem trabalha remotamente é contratado via Estados Unidos com um contrato brasileiro, e daí você mora no Brasil ou onde você quiser. Os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. No sentido de, para nós, como a gente vem numa realidade muito doida, o trabalho sempre vem em primeiro lugar. Para o brasileiro, é muito comum, quando você senta na mesa do bar, a pessoa falar, com o que você trabalha, o que você faz. E já na Europa, a gente tem um estilo de vida muito diferente. Então, a vida pessoal vem antes do trabalho. O trabalho é secundário. Então, existem suas exceções também, e alguns países, especialmente os de língua latina, em alguns lugares é diferente, mas eu lembro muitas vezes que o meu chefe chegava e mandava eu ir embora, porque eu estava já fazendo hora extra ali no trabalho para concluir. Ele, tipo, Malu, 5 horas, largar caneta, sexta-feira, vamos embora. E eu sempre fui muito workaholic, porque no Brasil essa era a forma de você crescer. Eu também não acho que você tem que ser um preguiçoso e não fazer nada. Eu acho que você sempre tem que buscar algo a mais se você quer crescer na carreira. Mas com certeza na Europa, para o brasileiro, né, que gosta de trabalhar, ele vai se dar muito bem, porque aqui realmente se separa muito vida profissional e pessoal. Então, você tem férias flexíveis. Então, eu tenho um feriado na quinta e na sexta. Eu tiro férias na quarta e na segunda. E eu peguei só 2 dias de férias, eu vou ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Você pega 6 dias fora e somente 2 dias de férias. Então, isso é algo muito legal, assim. É muito flexível, muito mais tranquilo. E, claro, você pode cair num projeto que vai ser uma desgraça, né? E, pessoalmente falando, eu acredito que é a questão da segurança, da liberdade, né? Hoje eu falo que eu não me identifico mais em morar no Brasil. Sou muito grata ao Brasil, foi de onde eu nasci. E só quem eu sou é porque eu nasci nesse país. Não gosto de falar mal do país, mas em questão de segurança a gente não tem como comparar, né? Existem poucas cidades que são seguras no Brasil, mas aqui, liberdade para mim é andar na rua, tranquilo, com meu iPhone, com meu AirPods, desligada, poder pegar um transporte público sem medo que alguém vai entrar e vai me roubar. Então, e, obviamente, liberdade financeira, né? De poder viajar no final de semana para um novo país, de ver uma cultura diferente, viver algo totalmente diferente. Então, foi a questão da liberdade e essa separação de vida pessoal e profissional. Me identifico muito contigo em relação a essa resposta, porque eu também. Para quem não sabe, eu fui para Dublin pela primeira vez com meus 18 anos, achando que seria uma experiência de intercâmbio de 1 ano e que eu ia voltar, ia terminar minha faculdade no Brasil e ia seguir a minha vida. E já se passaram aí 7 anos, vai fazer 8 anos fora do Brasil. E eu acho que a gente que mora no Brasil, a gente é brasileiro, a gente mora no Brasil, a gente sabe que fora do Brasil é seguro. Mas uma coisa é a gente saber e outra coisa é a gente viver. E quando a gente vive realmente essa segurança de sair na rua com o celular na mão, 10 da noite, ainda mais a gente como mulher, né? Tu como mulher andar sem ter medo de não só um assalto, mas um assédio, alguma coisa mais grave. Cara,
É muito libertador. E aí, quando a gente vive isso, ainda mais por 1 ano, 2 anos, a gente não quer mais abrir mão da nossa liberdade. Porque o brasileiro, ele se acostumou com a insegurança. Ele se acostumou em ter que se blindar de todas as formas, seja o carro blindado, seja esconder o telefone do ladrão e o teu telefone de verdade. Então, esse foi o primeiro ponto que me fez querer continuar. Porque é óbvio que a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que abrir mão de estar perto da família, de estar perto das pessoas que realmente a gente tem um carinho, sentimento. Mas a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, tudo tem um lado positivo e negativo. E realmente, quando a gente se sente seguro, quando a gente vê que tá mais caro... tá mais caro viajar dentro do Brasil, para outro lugar do Brasil de avião, do que tu comprar um voo para fora do Brasil. E aqui a gente tem várias companhias aéreas low cost que a gente paga, às vezes, 20 euros de avião para ir conhecer um novo país. Então, essa facilidade, né, de tu conhecer novos lugares, novas culturas, pegar um final de semana, não precisa pegar umas super férias, mas pega um final de semana, pega 3, 4 dias e vai para um país novo e vive uma nova cultura, experimenta uma comida. Isso é tão enriquecedor e é isso que faz ser quem a gente é hoje, né? Total. Isso que nos constrói. Então, eu super me identifico contigo, porque foi um pouco do que eu vivi também. E acho que todo mundo que está buscando não se limite, né? Acho que o recado que fica aí, se tu fosse deixar um recado pro pessoal que está procurando, que às vezes tá desmotivado, porque tá errando ali na hora de fazer o LinkedIn, tá errando na hora de aplicar para as vagas, ou na hora da entrevista fica nervoso e não consegue ter esse preparo, o que tu diria aí para essas pessoas para que elas não deixem de continuar tentando, sabe? Sim. A primeira coisa é, você não precisa ser brilhante para conseguir uma oportunidade internacional. Então, eu sempre achava que eu precisava do inglês perfeito, porque eu não me formei numa federal, porque eu não vim de família rica, que isso não seria possível para mim. E, na verdade, você não precisa de nada disso. É uma mentira, uma historinha que você conta para você todos os dias, que você não é capaz o suficiente de realizar as coisas. E, de novo, processos seletivos internacionais, eles são muito técnicos. Então, você vai estudar as oportunidades do país, vai traçar um plano, vai preparar um currículo, LinkedIn, entrevista e você vai dar início. E o recado também é, tenha planos A, B e C. Porque a vida adulta não é um conto de fadas. Então, as coisas vão dar errado. E o que faz uma pessoa ter sucesso, ela ter um plano B e um plano C. Muitas coisas deram errado também no meu processo, né? Então, eu tentei na minha área, não consegui, tive que fazer transição de carreira. E que foi excelente ao final das contas. Então, eu falo, o plano A é o cenário perfeito. O plano B, ele vai te levar no mesmo lugar, só que talvez com uns meses a mais, 1 ano a mais, só que você vai chegar no mesmo resultado. E esse ponto que você falou, vou ficar longe da minha família. Eu acho que é pensar muito pequeno isso. Porque hoje eu posso ajudar os meus pais financeiramente, já ajudei meu pai. Minha mãe fez uma cirurgia aí, mais de 30 pau aí. Mais de 30 pau não, corta essa parte. Mais de 30 mil reais aí para fazer os dentes. E, cara, se eu não tivesse ganhado em moeda forte, não tivesse saído da minha casa e construído isso, eu nunca ia poder ajudar a minha família e minha mãe, né? Na situação financeira dela, se eu pensasse, vou ficar longe dela. Do que adianta você estar perto e você não poder ser o apoio para ninguém na tua família? Então, eu acho que tudo isso, isso é individual para cada pessoa, mas você tem que ter muito claro o que você quer para a tua vida. Pessoalmente falando, para a tua carreira, financeiramente. O lugar onde você está, ele leva para esse sonho? Se não, você precisa mudar. Então, pensar só em si e não pensar na sua família, nas pessoas próximas de você, é realmente um pensamento muito pequeno, do meu ponto de vista. Então, se planejar, ter planos A, B e C, talvez se você mover nesses planos, vai ser um caminho mais longo, mas você vai chegar igualmente onde você quer chegar. Com certeza. Eu acredito muito que o apego é a raiz do sofrimento. Então, se ficar ali apegado à família, querendo ou não, os filhos são pro mundo, não é? E a gente dá o melhor. Eu não sou mãe, né? Não sei, não tô falando como um espaço de mãe aqui, mas os filhos são pro mundo. E, obviamente, a gente traz muito orgulho pra família de ter sido os primeiros a sair, né? Porque eu também não venho de família rica, sou a primeira pessoa a morar fora, assim. E a gente poder proporcionar. Meus pais vêm pela primeira vez juntos, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai e meu irmão nunca saíram do Brasil.
No máximo foram ali no Paraguai comprar uns alfajor, né? Uns perfumes. Então, assim, é a realização de um sonho, de 7 anos que eu sonho por esse momento e finalmente vai acontecer. E poder mostrar o mundo para eles, poder mostrar que não existe só Porto Alegre, não existe só o Brasil, existe muita coisa. E que essas experiências realmente nos transformam. É muito gratificante. Tu também teve a oportunidade, né, de receber a tua mãe recentemente. Então, com certeza, tu entende esse sentimento de dever cumprido, né? Total. E também um ponto importante, porque muita gente entra nessa... vou, não vou, né? Quando eu contei pra minha mãe que eu ia morar fora, foi como se eu tivesse falado pra minha mãe, estou indo para o abate, vou morrer e fazer transplante de órgãos, sei lá o quê. Porque minha mãe deitou na mesa da cozinha e começou a chorar como se eu estivesse tomando a pior decisão da minha vida. E minha mãe, até hoje, ela é contra a minha decisão. Todas as vezes que eu falo com a minha mãe, ela pergunta quando eu vou voltar para o Brasil, mesmo eu ter falado já durante 7 anos que eu não vou voltar, ela tem essa esperança. Então, muitas vezes, as pessoas que você ama não vão apoiar você. Não vão apoiar você para empreender, não vão apoiar você para mudar de país, não vão apoiar você numa transição de carreira. Só que você tem que ser fiel aos teus sonhos, ao que você quer, ao seu futuro, porque se não tem você, não tem nada mais. Do que adianta seus pais estarem felizes e daqui 3 meses você se joga de uma ponte, sei lá, tá com depressão. Então, você tem que ter muito claro e ser fiel aos seus sonhos, aos teus objetivos, porque se você tá forte nisso e tá realizando tudo, você vai conseguir ajudar todas as pessoas ao seu redor e vai ser realmente a melhor versão de você mesmo. Com certeza, porque às vezes a gente se deixa levar, a gente sente muito o peso da opinião das pessoas que a gente ama, né? Sim. Porque nosso pai, nossa mãe, a gente tem um amor, né? A gente foi criado por aquelas pessoas e por muito tempo o que eles falavam era uma verdade absoluta. E aí quando a gente começa a crescer e a querer ter os nossos próprios sonhos por nós e ver que talvez às vezes aquele sonho que a gente tinha não era nosso, sonharam por nós, né? E aí a gente faz essa divisão de, não, na verdade eu não quero... fazer uma faculdade em 5 anos, casar, ter filhos e viajar nas férias. Na verdade, esse não é o meu sonho. Na verdade, eu quero explorar o mundo, quero impactar a vida das pessoas, quero conseguir uma carreira internacional, quero trabalhar na área de TI na Alemanha ou na Áustria. E aí tu vê que tu não tem o apoio das pessoas que tu mais ama, é um peso. Mas que isso não te paralise, que isso não te faça e não te impeça de construir algo que tu tanto deseja, que isso não tenha o peso que te faça paralisar. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, de tu ver que, apesar de tudo isso, no fim, vale a pena. Porque tu vai lá e tu vê que foi o melhor, e mesmo 7 anos, a nossa família perguntando pra gente quando é que tu volta. É difícil, mas também é uma escolha que tu tem que tomar. E falo pra vocês que vale a pena. Total. E eu gostaria até, se me permite, fazer mais um comentário dentro disso, porque muitas pessoas, elas estão nisso e elas têm esse medo. Então, olha a minha história, né? Eu trabalhava 7 anos numa grande multinacional. Eu tinha um plano de carreira e eu pedi demissão. Então, todo mundo achou que eu tinha pirado o cocão. Tipo, cara, como assim? A empresa tinha me convidado para ir para os Estados Unidos na época, inclusive, para ir para Charleston. Eles falaram, não, vamos para os Estados Unidos. Eles estavam, né, eu nem formada era, eles pagavam a minha faculdade e todo mundo deu. Eu cheguei a pedir demissão, todo mundo ficou assim, cara, vamos fazer um acompanhamento psiquiátrico, né? Tá tomando remedinho, Malu? Não tá tomando remedinho. Então, tô falando isso para você, porque talvez você tá dentro de uma empresa, você tem 7, 5, 10 anos, ou tá começando a vida, ou começou a fazer um curso da faculdade e falou assim, cara, que cagada que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E mudar não tem problema. Eu comecei fazendo produção, trabalhei na mecânica, depois financeiro, entrei nessa parte de produção de conteúdo, mentora de carreira. Então, eu fiz 5 transições aí, basicamente, na minha vida, mudei de país e nada disso me matou e não vai te matar também. Então, é importante falar isso. Se você tem muito claro onde você quer chegar, o caminho ele se torna muito leve. E onde você está hoje, que é pesado, se torna um trampolim. Porque eu acho que quando você está sem uma visão do futuro e sem decidir isso, você está num ambiente muito pesado, que é o teu trabalho e tudo, o teu salário é ruim, tua vida está muito ruim. Só que como você não tem essa perspectiva, isso pesa demais. No momento que você entende que você quer chegar aqui, isso aqui é um trampolim. Isso aqui se torna só uma forma de juntar dinheiro para você chegar onde você quer chegar. Então, a jornada se torna muito leve. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, é que o sonho, ele anestesia o processo.
Então, uma vez que você tem um sonho, todo o processo você fica anestesiado. Você não sente mais dor, porque você entende que aquilo é parte de onde você quer chegar. Com certeza. E dentro disso tudo que tu falou, é muito sobre... Eu acho até que eu falei sobre isso no último episódio com a Carol, que às vezes a gente fica preso que a gente precisa escolher uma coisa e ser aquilo pro resto da vida. Porque a gente vem de uma família, de uma geração de pai e mãe que escutaram isso dos nossos avós, dos nossos tataravós, de que tu tem que escolher uma profissão e tu vai ser aquilo pro resto da vida. E não! Tu pode estar numa multinacional e ir para terapia holística, que nem foi o caso da Carol. Tu pode ser engenheira e agora trabalhar como especialista em mentoras, como mentora em... Nossa, fiz tudo. Falei internacional. Falei tudo cagado. Não tu corta pode... essa parte. Não? Tu pode ser engenheira e pode acabar mudando e se tornando mentora e especialista em carreira internacional. Então, tu pode ser o que tu quiser. Eu, arquiteta, agora tenho um podcast. Então, se libertar dessa prisão, dessas amarras de que tu tem que escolher uma coisa e ser pro resto da vida, sabe? Tentar, de fato, compreender o que tu veio fazer aqui, nessa experiência terrena, né? E ir atrás. E não se prender ao externo do que te disseram um dia, né? Sim. E aí, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que estão até agora aqui com a gente, tu fala muito, né, dentro do que tu prega, sobre as portas de entrada. Então, quais são as portas de entrada aqui para que tenha essa facilidade? Porque às vezes a pessoa quer ir para a Suíça. Mas calma lá, né? Vamos ver aqui o plano estratégico, se faz sentido tu já ir de cara para a Suíça ou se é melhor tu entrar por um outro país e depois tu ir para a Suíça. Então, conta aqui pra gente sobre as portas de entrada. É muito normal as pessoas pensarem em Itália, Suíça, países bem famosos para conseguir uma primeira oportunidade internacional. E é possível você chegar lá, mas imagine que Suíça é um objetivo não só seu, mas da torcida inteira do Flamengo. Então, você está com uma concorrência muito alta. Então, acaba por se tornar um plano pouco factível. Eu gosto de trabalhar com o que é factível. Então, por exemplo, você é da área financeira e você identificou que Portugal é um país que você gosta e você iniciaria. Então, Portugal, por exemplo, pode ser uma porta de entrada. Uma porta de entrada é todo o país e todo o visto, que permite você quebrar a barreira geográfica, se inserir no mercado com visto de trabalho depois, seja nesse país ou num próximo. Então, a Irlanda, como você mencionou, é um país de entrada, onde as pessoas vão como porta de entrada estudar inglês, mas trabalhar ou destravar o inglês, e elas acabam ficando no país com visto de trabalho depois ou aplicando para terceiros países e conseguindo essa oportunidade de trabalho. Então, são vistos de estudos, de idiomas, universitários, vistos de intercâmbio cultural, vistos de intercâmbio técnico, profissionalizantes. Existe uma gama muito grande, realmente, de vistos que permite você quebrar a barreira geográfica e vir para cá. E muitos países, né? Hoje eu diria que tem aí pelo menos 10 países, portas de entrada, a depender do objetivo e da experiência, da formação da pessoa, dos idiomas que ela fala. Existem muitos países realmente para ela entrar e depois se fixar nesse ou no próximo país. Eu mesma comecei pela Hungria, depois fui para a Itália, depois Portugal, depois Espanha. Então, o país que você vai começar não precisa ser o seu país final. E outros países, para além dos países que estão aqui na União Europeia e Estados Unidos, tem algum outro país que pouco falam e que é um país interessante, que tem oportunidade, sim, para as pessoas que estão buscando essa carreira internacional? Olha, a minha especialidade é remoto e Europa hoje, né? Então, falando de remoto, é UK e Estados Unidos, mas tem remoto para a Europa, tem remoto para Dubai, para diversos outros países que acabam contratando, mas o remoto ele acaba ficando um pouco limitado por questões fiscais, assim como as vagas presenciais, né? Tanto questões de vistos fiscais, governamentais, então existe uma série de burocracias atrás disso. Então, a Europa hoje é o solo mais fértil para quem quer uma oportunidade presencial. Estados Unidos já se torna pouco factível, especialmente depois das últimas mudanças que tivemos dentro do visto de trabalho, comprovação de mais de 100 mil dólares e tantas outras coisas que eu acho que não vem ao caso aqui.
Mas, recentemente, eu estive aqui num evento em Lisboa também, onde a gente tem as agências governamentais de vários países. Saúde Arábia contrata, Catar. Então, a gente tem a Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia também tem a lista de Critical Skills, que eu comentei. Tem outro nome, mas só para não ter que entrar num buraco grande. Mas também tem as profissões críticas. Então, existem vários países na Oceania, na Ásia também, que fazem a contratação de estrangeiros para áreas específicas. Mas aí a gente também acaba entrando, né, em cenários bem diferentes e que não é a minha especialidade. China também agora abriu um novo visto para a contratação de estrangeiros da área de tecnologia. Então, tem vários e vários países fora da Europa que contratam também. Os Estados Unidos, ele está mais aberto, então, para vagas remotas, não? Remoto, exato. Você trabalha a partir do Brasil com um contrato brasileiro com uma empresa americana. E aí você pode morar no Brasil ou onde você quiser. Eu tenho vários alunos que, por exemplo, ganham $3 mil, $4 mil por mês trabalhando para uma empresa americana. Porque para eles, só para explicar um pouquinho do cenário, né? Por que isso acontece? Se eu fosse contratar a Giovana nos Estados Unidos, na Califórnia, eu teria que dar $6 mil de salário para você, porque morar na Califórnia é extremamente caro. Você teria que pagar, sei lá, $2 mil só num AP ali para você morar. Então, eu teria que pagar $6 mil para você. Se a Giovana é brasileira e está no Brasil, eu consigo contratar a Giovana para a mesma vaga com $3 mil. Então, eu, como empresa, coloco $3 mil a mais no meu bolso e a Giovana vai ficar feliz, porque no Brasil nenhuma empresa vai pagar $3 mil. E aí a Giovana pega essa comprovação de $3 mil, aplica por um visto de nômade na Espanha, mora 2 anos na Espanha com visto de nômade e tira o passaporte europeu por tempo de residência. Então, essa estratégia eu faço muito com os meus clientes, deles conseguirem uma vaga remota que pague muito bem, para eles terem mais liberdade, morar onde quiser, poder viajar e morar em países onde, por tempo de residência, eles vão ter o passaporte europeu igualmente. Certo, muito interessante, porque as pessoas muitas vezes nem imaginam que existe essa possibilidade, né? Não. E isso é um plano bem pensado, personalizado, pensado individualmente para cada pessoa que, querendo ou não, está buscando ali uma ajuda. Então, para quem está aqui nos assistindo, já tentou inúmeras vezes sozinho a aplicar, a fazer o seu currículo, e está precisando de uma mãozinha, de uma ajudinha, de um empurrãozinho, quais são os tipos de serviço que tu oferece hoje dentro da tua empresa? Fala um pouco mais pra gente, assim, sobre a tua empresa, sobre os cursos, sobre pessoas que também, às vezes, querem algo mais personalizado, querem um acompanhamento mais individual. Como é que funciona aí para as pessoas que estão buscando isso? Perfeito. Bom, o nome da minha empresa é Hire Brasil, acho que eu nem mencionei no começo do podcast, mas na Hire a gente tem vários serviços. A gente atende em inglês, português e espanhol, então se você tem um namorado gringo, uma namorada gringa, e ele está precisando de ajuda, a gente atende também. Mas nós temos desde consultorias pontuais até a mentoria Moeda Forte, que é o meu produto principal, onde a gente acompanha a pessoa durante 12 meses, é um programa de acompanhamento, com encontros semanais no Zoom para tirar dúvidas, além de todo um material bem estruturado, com método testado, que já provou clientes em mais de 15 países, com a parte de currículo, LinkedIn, entrevista e todo esse planejamento. Ou seja, a pessoa tem tudo o que ela precisa para que ela conquiste uma oportunidade. Além disso, tem bootcamp de entrevista para a pessoa praticar com uma empresa especializada em inglês técnico, tem a comunidade de alunos, então, sua família não te apoia, teus amigos não te apoiam, lá dentro tem uma comunidade e a galera conversa muito, um ajuda o outro. É muito legal, porque alguns alunos são aprovados para vagas e daí na empresa deles tem programa de referral. Então, eu passei, e se eu indicar a Giovana e a Giovana conseguir uma vaga, eu ganho $1.000, por exemplo. Então, eles indicam os alunos dentro da comunidade. mentoria, que legal! E daí, porque eles são indicados, eles têm vantagem no processo seletivo, e se essa pessoa passa, o aluno que indicou ganha dinheiro também pelo referral. Então, eu brinco que é uma máfia a nossa comunidade, porque um vai indicando o outro, e isso faz com que os alunos tenham esse sucesso. A gente faz uma curadoria de mais de 150 vagas semanais também e posta lá na nossa área de alunos. E tem também as vagas dos próprios alunos. Então, por isso que o número de aprovados é tão grande. Eles são acompanhados semanalmente, eles têm toda a base técnica e o apoio entre eles para conseguir chegar no resultado final. Que legal. Viu? Se tu não tem apoio da tua família, tu tem a comunidade dentro da mentoria. Venha para a mentoria. E querendo ou não, se a pessoa realmente tem tempo, às vezes não tem tempo e tem dinheiro, tem a mentoria da Moeda Forte que tu pega na mão da pessoa e vai, né? Então, Exato. É uma coisa mais individualizada em que vocês ajudam mais
como é que se fala? Mais aproximado, né? Isso, a gente faz pela pessoa, né? Exato, é isso que eu queria dizer. Então, a gente tem tanto a mentoria com as aulas gravadas, mas que o processo de implementação é bem rápido. Se a pessoa sentar e realmente assistir ali, porque é tudo prático, não é essas aulas, sabe, que você fica assistindo e fica, ai, o que eu faço da minha vida agora? Não. Ela assiste e ela tem que ir pausando as aulas e já implementando. Dentro aí de 3, 4 semanas, ela já consegue implementar tudo e ela só usa os encontros realmente para tirar dúvidas, refinar o plano, né? Aí tá indo para um processo seletivo, quer saber o que vai responder, tá com dúvida se é uma empresa real, a gente ajuda em toda a verificação, então ela tem suporte a qualquer momento por e-mail e os encontros semanais, né? E se a pessoa tá assim, cara, Malu, a minha vida é caótica, tenho 5 filhos, eu não consigo nem assistir uma aula, não consigo nem ir no banheiro, quem dirá assistir uma aula? A gente também tem um programa Fazemos por Você, onde a gente faz o currículo, LinkedIn, toda a estratégia, entrega numa ligação, daí a pessoa só tem que efetivamente aplicar para as vagas. A gente tem esse programa também. A gente tem todo tipo de solução. Mãe, filhos, mãe solteira, quero levar 40 pets, a gente tem todo o suporte para isso. Que legal. E conta pra gente aí do teu evento que tá chegando, conta tudo que... Essa publi vai sair cara, galera. E vou ter que botar meu logo aqui, mandar uns 10 mil aqui pra Giovana. Semana que vem a gente tem outro patrocinador. Conta pra gente do evento. Bem, com a pandemia, eu acho que bastante gente sentiu falta, né? Bastante gente foi trabalhar remoto e sentiu essa falta de verdadeiro networking. Que a gente fala sobre fazer networking online, mas é diferente. Você manda mensagem para um recrutador, ele recebe 300 mil mensagens num dia das mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Então, o objetivo do evento é transformar o perfil das pessoas para quem quer uma oportunidade internacional. Vai ser 29 e 30 de novembro, em São Paulo, ali, 10 minutinhos ali do Morumbi, onde as pessoas vão poder transformar o perfil e acessar os recrutadores e as empresas. Então, a gente vai ter o período de palestras para aplicar todo o conhecimento, entender o mercado, ou até mesmo transição de carreira. Vamos falar bastante também da área tech, mas não somente. E aí, depois, as pessoas vão acessar os stands dos palestrantes. Então, eu tentei fazer algo muito diferente do que existe dos eventos hoje, onde você vê a pessoa no palco, mas você não consegue ter acesso, não é acessível. Então, a gente realmente faz esse período de stands com café incluso, pão de queijo, suco, bolo. Vai lá, pega o cafezinho e você vai conversar com o palestrante e com as empresas. Então, vai ter lá um stand para quem é da área da comunicação, para quem é da área administrativa, para quem é de tech, quer vir para Portugal, quer ir remoto. Então, vai ter realmente cada um dos stands e as pessoas vão ter horas e horas para trocar e tirar dúvidas, fazer simulação de entrevista. Então, ela transforma o perfil e ela acessa as vagas e os recrutadores que fazem a entrevista para essas vagas, tudo no mesmo evento. Que legal, que legal. Nossa, vai ser incrível. Investimento, hein? Investimento, que tu paga o valor do evento e volta 5 vezes mais, depois tu ganhando em euro. Total, é o que eu falo, assim, na minha mentoria, se eu quisesse cobrar 10 mil reais, eu poderia. Só que eu atingiria um número muito menor de pessoas, porque com 2 salários que você ganha, só para você ter uma ideia, uma pessoa que vai trabalhar com atendimento ao cliente, que é a vaga mais básica, que você pode ser formado em qualquer coisa, você consegue uma vaga em atendimento. O menor salário hoje é $800, que dá mais ou menos R$4.500. Isso já é menos do valor da minha mentoria. Ou seja, com o primeiro salário você já paga. Então, se eu quisesse cobrar 10 mil reais, ainda seria um valor justo pela transformação que gera na vida da pessoa. E o evento custa bem menos que isso, tá? Então, tá bem acessível mesmo e só o primeiro salário paga 10 vezes o evento. E não só a oportunidade de tu conseguir uma vaga, mas também é o que tu disse, é um networking de verdade, porque Exato. Por mais que pós-pandemia ali a gente ficou muito recluso e perdeu um pouco essa parte de ser sociável. E eu falo por mim, esse ano foi o ano que eu mais fui em eventos e o que a gente mais faz é se conectar com pessoas, porque no final é tudo sobre pessoas. Então ali tu tá aberto a conhecer os recrutadores e a ter uma vaga internacional e, de quebra, conhecer pessoas que estão alinhadas buscando a mesma coisa que tu. E aí, de repente, conhece uma pessoa no evento que também está indo para o mesmo país que tu e já faz uma amizade. Então, assim, é muito legal, é muito interessante. Fico muito feliz com esse evento aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Se você é inteligente, compre esse ingresso e esteja lá em São Paulo. 10 minutinhos do Morumbi, tu falou? Isso. Fica no Blue Tree Transatlântico, 29 e 30. Se quiser, a gente pode deixar o link aqui também na descrição. Com certeza, com certeza. E antes da gente dar sequência aqui à nossa conversa, convido vocês a tomarem esta bebida maravilhosa comigo, do nosso parceiro. Que chique. Bebida de cacau com 18 gramas de proteína, sem ingredientes artificiais, que essa empresa é a nossa parceira, começou hoje com a gente,
como eu falei no início do podcast, é uma empresa que eu acredito muito, confio. Eu jamais iria compartilhar aqui algo que não esteja alinhado com o que eu acredito. É uma empresa de suplementos naturais que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com o planeta e que não utilizam ingredientes artificiais, porque hoje em dia as pessoas confundem muito o fit com o saudável, não é? Ser fit não é a mesma coisa do que ser saudável. E essa empresa aqui, eu posso dizer pra vocês que é mais do que fit e sim saudável. E é muito saboroso, porque não adianta ser só saudável e não ser gostoso, né? Abre aí uma luzita. Vamos provar. Vamos ver. Prova comigo. Eu já tomei essa bebida, tá, gente? Maravilhosa. Mas quero ver o que a Malu acha. Vamos ver. Parece um todinho. Nossa, sério. Vamos ver. Posso? Pode, provar? fica à vontade. Muito bom, né? Uhum. Entra no link aqui embaixo e usa o nosso cupom AURA10 para te ter 10% de desconto. E para encerrar esse episódio mais do que especial, que eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão em busca de uma oportunidade numa carreira internacional, seja ela remota ou presencial, queria te agradecer, Malu, por estar aqui, por ter doado um pouco do seu tempo. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui para uns próximos episódios para falarmos sobre outros assuntos também, sobre morar fora. Que esse evento seja um sucesso, que tu possa cada vez mais impactar mais pessoas como tu já tem feito. E fala para as pessoas aí como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Mulher, primeiro, obrigada. Desejo muito sucesso aí no podcast, que venham pessoas incríveis, que o podcast cresça muito, porque o objetivo dele é genuíno e ele é verdadeiro e tenho certeza que vai transformar muitas vidas também. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Malu Ozovski e também a minha empresa, Hire Brasil. A gente está tanto no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Tem mais de quase 300 vídeos lá gratuitos com materiais para você que quiser se aprofundar. E aproveite todo o conteúdo gratuito. E na minha bio também, caso você queira conversar com a gente, nós temos todo um time para te atender, tirar todas as suas dúvidas e entender aí qual que é a melhor solução para você. E para quem quer ir no evento, como é que faz para comprar o ingresso? Vou deixar o link aqui na descrição a gente também. Deixa aqui na descrição. Também e o tem Instagram do WhatsApp. evento? Também pode deixar aqui na descrição, é Congresso Trabalho Internacional. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem que a gente tira todas as suas dúvidas. E se você chegou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, assina os sininhos de notificação, porque ainda vem muitos assuntos e muitas pessoas, muitos convidados legais aqui. Curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de escutar por aqui, quem você gostaria de ver aqui como convidado. E para quem quer acompanhar pelo Instagram, o @ é auracast.podcast. E o meu perfil é @gidepaoli. Acompanhem, porque vem muita coisa boa por aí. Valeu, gente! Tchau!